Vamos continuar estudando então a lição 9, onde nós estudaremos o presente do indicativo dos verbos do primeiro grupo, né, no nosso curso de francês fácil. Né? Lição 9. Lição 9. Lição 9. Né? Em francês, assim como em português, existem verbos regulares que seguem as regras determinadas, né, que seguem regras determinadas na sua conjugação e verbos irregulares, de onde se produzem exceções. Né? Então, os verbos irregulares são aqueles que não são os que seguem um padrão de conjugação. Tá? Então, nós temos no francês dois tipos de verbos, os verbos regulares e os irregulares, assim como a gente tem também no português e no castelhano. Os verbos franceses se agrupam em três grupos que se conjugam de maneira diferente. Então, três grupos. Alguns livros apresentam 4 grupos aqui, com essa terminação aqui, O e R, né? Mas, de um modo geral, se considera como havendo 3 grupos. Então, nós temos aqui o grupos, nessa coluna aqui, grupo, terminação característica do grupo, e aqui os nossos exemplos, tá? E aqui a tradução. Bom, primeiro grupo, os verbos terminam em ER. Nós temos aqui manger, né? Manger significa comer, né? Manger, então, manger, comer, é primeiro grupo, porque ele termina em ER. Agora, o segundo grupo é quando o verbo terminar em IR, que nós temos finir, terminar, né? Concluir. Então, finir é do segundo grupo porque ele termina em IR. O terceiro grupo são os verbos que terminam em IR, OIR e IRE. Que nós temos um exemplo aqui, vouloir, querer, né? Então, esse é um verbo do terceiro grupo. Então, verbos terminados em IR, OIR e IRE. Nesta lição, estudaremos a conjugação do presente do indicativo dos verbos do primeiro grupo, aqui, desses verbos do primeiro grupo, né? O exemplo que nós tínhamos aqui é manger, né? Este tempo se forma adicionando-se as seguintes terminações à raiz do verbo. Já vamos ver o que é a raiz do verbo, tá? Mas por enquanto nós temos que saber quais são as terminações que nós devemos adicionar à raiz do verbo. Nós temos 3 pessoas no singular, né? 3 pessoas no plural. Aqui a primeira, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? Então, aqui na primeira nós adicionamos e no final, a raiz do verbo. Na segunda adicionamos es. Na terceira, e. Na primeira do plural, ons. Na segunda do plural, ez. E na terceira do plural, nós adicionamos ent, e não ont, tá? ENT aqui, ó. Adicionamos ENT. Agora vamos ver como se encontra a raiz do verbo, né? Então, a raiz do verbo se obtém ao remover do infinitivo a sua terminação ER.
Então aqui, o infinitivo vai estar sempre terminado em ER, né, no verbo. Então, chanter, danser, regarder, posséder, brûler, né? Então, quando a gente tira esse ER do infinitivo, que é infinitivo, nós vamos achar a raiz aqui, ó. Chante, danse, regarde, possède, brûle, né? Então nós temos aqui chanter, cantar, danser, dançar, bailar, regarder, mirar, observar, olhar, posséder, possuir, e brûler, queimar, né? Aproveite para aumentar o vocabulário, tá? Decorando o significado desses verbos. Vejamos agora então a declinação, ou seja, a conjugação desses verbos aqui, tá? Que a gente viu aqui em cima, né? Que são esses verbos ali. Vamos ver então como se conjuga na primeira, segunda e terceira, do singular, e depois no plural, primeira, segunda e terceira. Antes, um detalhe sobre o que é declinação. Vejamos melhor o que é declinação. Declinação é conjunto, conjugação, tá? Declinação, eu estou traduzindo para conjugação. Mas de um modo geral se entende como o conjunto de casos ou variações morfológicas de uma palavra, né? Um substantivo, do adjetivo, de um pronome ou de um artigo, organizado em paradigmas que expressa diferentes funções sintáticas em certas línguas, né? Então, nessas línguas aqui o alemão, né? O alemão que tem essas declinações. Nós temos os casos, e o latim, né? O latim também, né? Então nós temos os casos nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo e oblativo. São os casos da declinação latina. Aqui está, ó, em alemão e o grego, o alemão e o grego também tem declinações, tá? Então, essas declinações se fala quando nós nos referirmos à língua alemã, né? E a língua latina. Mas, de um modo geral, aqui nós estamos colocando declinação como, pelo fato de variar aqui as terminações, né? Então se diz que é uma declinação, o castelhano diz que é declinação, né? E nós dizemos no português que é uma conjugação. Vamos lá então. Chante, chante, chante. Chantons, chantez, chante, chante. Né? Sabemos já, pelas nossas regras de pronúncia, que esse ENT final não é pronunciado, né? Assim como o E e o S no final também não são. Agora, danse, danser, danse, dansons, danser, danse. Dançar. Agora, regarder, olhar, né? Regarde, regarde, regarde. Regardons, regarder, regarde. Posséder, possuir. Possède, possède, possède. Possédons, posséder, possède, 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 né?
Veja que só pelo contexto, quando a gente falar, né, são pronúncias iguais para essas pessoas, só pelo contexto da palavra que se vai saber se é primeira, segunda ou terceira pessoa, tá? Brûler, brûler, brûler é queimar, né? Então, brûle, 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 brûlons, brûler, brûle, brûle, tá? Então, ficou bem claro, né? Aqui nós temos, recapitulando, nós temos verbos regulares e verbos irregulares no francês. Temos esses dois tipos de verbos, né? Depois nós temos três grupos, né? Primeiro grupo ER, segundo grupo IR, terceiro IR, OIR e RE. E as terminações são E, ES, E, ON, EZ e ENT. E para nós obtermos a raiz do verbo, simplesmente se tira o ER do infinitivo. Agora, também a gente fez aqui a conjugação, né, desses verbos. E agora vamos ver então o nosso vocabulário, né? Affaire, que são negócios, tá? Os negócios, então, um vocabulário relacionado a negócios. Vejamos então. Chapeau, chapéu. Cache-nez, cache-nez, cachecol. Gabardine, gabardine é um casaco, um sobretudo. Gabardine é um tecido têxtil robusto com o seu fio muito junto, utilizado para o fabrico de ternos, sobretudos, calças, uniformes, quebra-vento e outro vestuário. O termo gabardine, gabardina é também utilizado para designar uma peça de roupa impermeável, semelhante ao sobretudo. Sobre gabardine, um detalhe, foi um tecido inventado por volta de 1870, 1890, e por ele fato de ser impermeável, né, ele foi usado pelos exploradores, os primeiros exploradores do Polo Sul, tá? Então, esse aí é o detalhe, né? Gabardine, tá? Manteau, manteau é um casaco, um blusão, um agasalho, né? Ou um abrigo. Veston, veston é uma jaqueta. Gant, gant, gant é luva, uma luva. Pantalon, pantalon são calças. Soulier, soulier são sapatos. Bot, bot, bot é bota. Aqui muitas pessoas acham que o E final em francês ele não é pronunciado, ele é mudo. Ele é quase mudo, tá? E na verdade ele soa quase como um A. Veja aqui como é que ficou para o português, ó. Bot, bot, né? Quando se aportuguesou essa palavra but, né? Se adicionou o A, né? Porque esse E final ele soa quase como um A, tá? Então, but, tá? Agora, pantoufle, pantoufle, sapatilha, chinelo, pijama, 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 né? Gilete é um colete.
Gravata, gravata, gravata. Chemise, chemise, camisa. Chamisette, chamisette, camiseta. Costume, costume, traje. Le dessous, roupa interior. Chemise de nuit, camisola. Caleçon, caleçon, melhor dizendo, caleçon, são cuecas. Chaussette, 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 né? A U, chaussette, meia. Culotte, culotte, calção. Lingerie. Vêtements, vêtements, são roupas. Na próxima aula, então, vamos estudar a nossa lição 11. Até lá!